onde os salmos, escrito por 150 salmos, né? É uma coletânea, onde Lutero já afirmava que o salmo é um resumo do Antigo Testamento, onde foi escrito por vários autores em diferentes épocas do Antigo Testamento. A maioria dos salmos que foram compostos por Davi escreveu os salmos 1000 anos antes de Cristo, quando Davi reinou em Israel, crendo que o Messias prometido herdaria o seu reino, herdaria o seu trono, onde Davi diz no Salmo 110: disse o Senhor, meu Senhor. Ele faz uma profecia messiânica. Disse ao Senhor, meu Senhor. No Salmo 110 diz, né? Além também de outros salmos, 89, tem os salmos também 22, o salmo do sofrimento do Messias. O salmo 23 mostra a relação entre o Senhor é o meu pastor, com o relato de João 10, quando Jesus diz que eu sou o bom pastor e dá a sua vida pelas ovelhas. E no Salmo 24 diz que Jesus Cristo, Ele é o Rei da glória. E há salmos que foram escritos por Moisés no Salmo 90, que diz: o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E há outros salmos também que foram escritos por Salomão, salmos que foram escritos por Asaf, e também salmos que foram escritos por autores desconhecidos, que foram escritos até quando os judeus estavam cativos na Babilônia. E também o salmo também foi escrito também, cantado, que eram 150 cantos, pelos filhos de Corá. Corá esse, que em Números capítulo 16, Corá se rebelou junto com Datã e Abirão, onde eles se reuniram com mais de 250 pessoas, rebelaram contra Moisés e Arão, e o Senhor fez eles engolir vivos. O Senhor matou eles foram engolidos pela terra vivos. Mas os filhos de Corá foram preservados. E os filhos de Corá começam no Salmo 42, o Salmo 42 diz: a alma anela por alma, a minha alma anela por Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Também no Salmo 43 continua: por que estás abatido, ó minha alma? No Salmo 45 faz a relação entre Cristo, o Cristo que havia sido prometido por Deus através dos patriarcas, dos profetas, mostrava a relação de Cristo com a sua igreja, a relação de Deus com Israel, onde nós fazemos parte do Israel de Deus por meio de Cristo. E no Salmo 46 fala um salmo de confiança em meio a uma adversidade extrema, né, que o salmista estava passando. E nós passamos por adversidades desta vida, né? E muitas vezes não aceitamos as coisas que o mundo, que a vida nos propõe. Às vezes não aceitamos aquilo que está na vontade de Deus e nós não damos graças. E muitas vezes faltamos em nós fé. O autor dos Hebreus vai dizer no capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E antes do verso 6, dos primeiros versos, o autor dos Hebreus vai dizer o que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam
e a convicção de fatos que não se veem. E nós cremos, por meio da fé, que Deus criou todas as coisas. Nós cremos pela fé que Deus está no controle de todas as coisas. Mas qual é o nosso problema? Há um ditado popular que diz que nós fazemos tempestade com um copo d'água. Mas na verdade, fazemos tempestade até, muitas vezes fazemos tempestade com uma gota d'água. Muitas vezes a nossa fé